Depois de quase 7 anos, 5 temporadas da série principal, um filme, uma série de epílogo, algumas HQs oficiais, Steven Universo chegou ao fim. É muito pessoal para mim falar de Steven Universo, porque é uma série que teve presente em muitas etapas importantes da minha vida. É uma série que teve comigo quando eu enfrentei a depressão, quando eu enfrentei a ansiedade. É uma série que teve comigo em fins de relacionamento. É uma série que esteve comigo em importantes decisões de carreira. O Steven Universo esteve comigo em momentos muito importantes e eu sempre vou ser grato. Não só o que essa série me ensinou, mas nos momentos que eu pude me ver nessa série e nos momentos que eu pude sentir que muitas pessoas que nunca se viram em lugar nenhum puderam se ver. E muitas pessoas adultas e muitas pessoas crianças. Foi uma série extremamente corajosa e eu sinto muita gratidão pela Rebecca Sugar e por toda a equipe de Steven Universo. Então não poderia deixar passar a oportunidade de fazer um vídeo sobre essa série que falou muito sobre representatividade, sobre amor próprio, sobre empoderamento, sobre diversas questões que eu considero essenciais e que todo mundo deveria debater. Por isso, no vídeo de hoje, eu quero trazer 10 lições que a gente aprendeu com o Steven Universo. Olá, meu nome é Renan Wilbert, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você é novo por aqui, botãozinho aqui embaixo, se inscreve. Se você já conhece nossos vídeos, deixe seu like, assine o inicinho do vídeo, ajuda a gente a divulgar ele para muito mais gente. Então eu preparei aqui 10 coisas que a gente aprendeu com o Steven Universo, vou falar cada uma delas e a primeira delas é que não existe aprendizado sem erro. Todos os personagens de Steven Universo, sejam eles colocados como vilões, sejam eles heróis, eles tendo boas intenções ou péssimas intenções, todo mundo errou. O primeiro personagem que a gente vê errar é o próprio Steven. Logo no início da série, ele ainda é muito infantil, muito bobo, muito despreparado e muito imaturo. Então, praticamente em toda a primeira temporada, ou pelo menos na primeira metade da primeira temporada, o Steven nunca acerta. Ele erra em praticamente todas as vezes. E tá tudo bem. As gems, que cuidam dele, sabem que ele está no início de uma jornada, no início de um aprendizado, e elas esperam que ele erre bastante e elas são muito compreensivas com os erros. E por que elas são compreensivas com os erros? Porque elas não botam muita pressão e muita expectativa. Elas não esperam que o Steven esteja pronto para ser um mega herói, para salvar o dia e fazer tudo certo no início. Elas confiam a ele coisas muito pequenas, elas mesmas falam que os desafios que elas colocam para ele são desafios bastante pequenos porque elas sabem que ele ainda está começando. E o erro do Steven é sempre uma oportunidade para ele aprender. O sistema de educação que a gente tem na escola, ele é muito focado em punir o erro e não em premiar o acerto. Se você erra, você tira uma nota baixa, você reprova de ano, aí você chega em casa, você fica de castigo, leva um esporro. O acerto ele não é muito premiado, o acerto é a sua obrigação. Mas a gente vê uma outra possibilidade. Esse desenho dessa série animada traz pra gente a possibilidade de ver o erro como uma chance de aprender e acertar conscientemente. Porque às vezes na escola, na faculdade, você acerta uma questão e nem sabe por que acertou. Chutou certo e aí ganhou o ponto. Na época da escola eu achava o máximo. Chutei tudo e acertei. Hoje em dia eu não lembro de nada do que eu chutei e acertei. As poucas coisas que eu lembro da escola são as poucas coisas que de fato eu aprendi. E o processo de aprendizado ele é um processo de erro. Porque você aprende a fazer certo porque você sabe como exatamente fazer. E você sabe quais os erros comuns. E sabendo os erros comuns você sabe evitar eles para chegar num acerto. Ou chegar até numa forma nova de acertar. A segunda coisa que a gente aprendeu é que amor é uma coisa que precisa de tempo e de trabalho. Isso a gente aprendeu com a Garnet, que é uma personagem que é uma fusão. São duas personagens, a Ruby e a Safira, que se amam muito e elas decidiram viver juntas como Garnet. A gente entendeu em algum momento, a gente descobriu que a primeira vez que a Garnet se fundiu, ela não era como a gente vê hoje. Ela era instável, ela era meio desengonçada, o próprio visual dela era meio caótico. Aos poucos, essa relação, essa fusão foi ficando mais harmônica, porque elas foram se conhecendo e se entendendo, cada uma cedendo de um lado,
cada uma mostrando suas cores e formando um ser muito mais completo e muito mais tranquilo, muito mais harmônico. Então a Garnet, sendo a fusão da Ruby e a Safira, ela mesma fala que ela é um pouco das duas, mas é muito mais. Ela mostra como uma relação saudável pode se tornar algo muito forte. Mas para essa relação ser saudável, ela precisa que os dois lados também estejam completos em si. Nos últimos episódios, ela até fala para o Steven, uma relação, ela nunca vai te completar, ela vai te complementar. Se você não estiver inteiro em si mesmo, você não vai conseguir ter uma boa relação. Em vários momentos da série, quando em qualquer uma das fusões, não só na Garnet, quando um lado das fusões não estava bem, a fusão em si também não estava bem. E isso a gente vê nas relações. Se uma pessoa não está bem, ela dificilmente vai estar bem dentro de uma relação, vai estar numa relação saudável. Então, para o amor funcionar, para uma relação funcionar, primeiro a gente tem que se amar, se entender, para depois a gente estar numa relação boa. A série também mostra que o amor que precisa de tempo e trabalho também pode ser o amor próprio. Esse precisa de muito tempo e muito trabalho também. Terceira lição, a masculinidade pode ser gentil. A gente está no momento que a gente está debatendo muito sobre diferentes formas de masculinidade, diferentes formas de ser homem. E apesar do desenho ter muitas personagens femininas bastante fortes, ele também mostra diferentes formas de ser homem, diferentes formas de ser masculino, saindo daquela coisa da masculinidade tóxica. A gente tem o protagonista, o Steven, que ele não é aquele protagonista violento. A forma dele lutar é sempre com empatia, com amor. As armas que ele usa são armas de defesa, são poderes de cura. As armas de ataque, as armas para ferir o outro, geralmente estão nas mãos de mulheres. Isso é uma quebra do que a gente costuma ver em desenhos animados, em desenhos com cenas de ação. O próprio Steven é um personagem que chora, é um personagem que brilha mais quando ele mostra seu lado mais empático, quando mostra seus sentimentos. É um desenho que fala que tá absolutamente tudo bem meninos chorarem, meninos usarem rosa, meninos mostrarem seus sentimentos. E isso não só é verdade, como o fato da gente, homem, esconder o que a gente sente, esconder nossos sentimentos, tentar sempre ter uma resposta violenta e agressiva para tudo, acaba levando homens a terem muito mais problemas com depressão e até caírem mais em casos de suicídio. Quarta lição, sucesso significa algo diferente para cada pessoa. Isso eu aprendi com o Greg. No início do programa é esquisito, né? Ele é um cara que mora numa van e aí a gente acha que algo deu errado na vida dele, mas essa é a vida que ele sempre quis. Sucesso para ele nunca foi ter uma mega mansão, ter muito dinheiro. Em determinado momento do show ele fica milionário e aí o Steven vai conversar com ele e diz: o que você vai fazer com todo esse dinheiro? E ele diz: não sei, eu já tenho tudo o que eu quero. Ele deu para o filho tudo o que ele achou que deveria dar para o filho. Ele tem o negócio dele, ele fez a arte dele e ele é feliz do jeito que ele encontrou sucesso. Outros personagens da série têm seus negócios, têm suas missões de vida. Cada um deles luta pelo que quer e a gente vê que a felicidade e o sucesso pode vir por diferentes caminhos. Não só por aquela trilha que mostram pra gente quando a gente é criança. Aquele negócio de entra na faculdade, encontra um emprego, segue uma carreira, fica milionário, casa, tem filho, envelhece e morre. A vida pode ser muito mais do que pagar boleto enquanto espera a próxima promoção no trabalho até você morrer. Quinta lição. Todos os corpos são muito mais do que belos, são incríveis. Steven Universo teve uma série de curtas com a Dove. E essa série falava muito sobre autoimagem, sobre amor próprio. E esses curtas falavam muito sobre autoimagem, sobre como corpos diferentes não significa que um corpo é feio e outro é bonito. Corpos diferentes significa que um corpo pode fazer coisas incríveis e outro corpo pode fazer outras coisas incríveis. Tem uma musiquinha de um desses comerciais que diz que todo mundo merece brilhar, porque cada brilho tem uma cor com características diferentes e todas essas características têm algo de muito legal dentro delas. E no próprio desenho, a Rebecca Sugar se preocupou em ter personagens com características físicas diferentes. Então a gente tem personagens de todas as etnias,
personagens de diferentes desenhos de corpos, baixos, altos, gordos, magros, fortes. E mesmo entre os dubladores de Steven Universo a gente via essa diversidade. Sexta lição, essa é muito especial para mim. Pensamentos não podem diferir. Tem um episódio chamado Mindful Education, em que tem uma canção chamada Here Comes a Thought, que é Aí Vem o Pensamento. Nessa canção, a Garnet ensina a Stivone a meditar. E ela fala como um pensamento, que é só um pensamento, ele não é capaz de te ferir. Ele pode te tirar o foco, pode te deixar confuso, pode te doer, mas ele não pode te ferir porque ele é só um pensamento. E a partir do momento que a gente para de lutar contra esse pensamento, a gente consegue observar ele e ver que ele daqui a pouco foi embora e a gente continua aqui. Essa canção, esse episódio específico, eu vi muitas vezes quando eu estava lutando contra a depressão em dias mais difíceis, em dias de mais crise. Eu botava esse episódio para tocar e essa música sempre me fazia um carinho que eu estava precisando. Sétima lição: a gente não pode dar um amor que a gente não tem. Tem um personagem que é o Lars, que ele passa por uma jornada muito bonita na série. Ele começa sendo bem escroto. Ele tinha uma menina que ele gostava dela, ela gostava dele, a Sadie. No final eles não ficam juntos, isso é muito legal, apesar de tudo ficar bem. Só que ele não conseguia admitir o que sentia por ela. Isso acontecia porque ele não se sentia digno desse amor. Ele não se achava bom o suficiente para isso. E aí, mesmo as coisas que o Lars fazia bem, como confeitaria, ele tinha vergonha de mostrar, porque ele não queria mostrar algo bom dele, porque ele não se achava digno de elogio. Foi só quando ele começou a ver o bem que tinha nele, as coisas boas que tinham nele, que ele começou a aceitar, receber e dar amor. Tem uma vilã no desenho chamada Jasper, que ela teve uma redençãozinha só no final e foi uma dica de redenção, nem foi uma redenção completa ainda. Ao contrário de outras vilãs que têm redenções completas, a Rebecca Sugar fala que a Jasper, ela não acha que ela é digna da ajuda dos outros, do afeto dos outros. Todas as outras vilãs, elas tinham dentro delas o sentimento de eu mereço coisa melhor do que esse sofrimento que eu passo. Por isso elas passaram por uma redenção. A Jasper não passou por causa disso. Então, se você não tem dentro de si um amor próprio, você não consegue dar ele para as pessoas. Se você só tem coisas ruins dentro de você, é só isso que você vai conseguir passar para o mundo. A gente não pode dar o que a gente não tem. Logicamente, a gente não pode esperar que o outro nos dê o que ele não tem. Falando em Jasper, oitava lição. Muitas vezes, em um relacionamento abusivo, os dois lados podem estar sendo abusivos. A Jasper e a Lápis passaram um tempo fundidas em uma fusão que era péssima. A gente passa muito tempo com pena da Lápis porque essa fusão foi muito cruel com ela e deixa a Lápis traumatizada. Só que em determinado episódio a Lápis vai conversar sobre essa fusão com o Steven. E ela fala que às vezes sente falta de estar fundida com a Jasper porque ela gostava de machucar a Jasper enquanto elas estavam nessa fusão. O que isso significa? Enquanto a Lápis era ferida por essa fusão, ela também feria a outra parte. Era algo que não era bom para nenhuma das duas. E então, quando a Lápis finalmente rejeita e diz que nunca mais quer se fundir com a Jasper, ela diz que ela não gostava de quem ela era quando estava nessa fusão. Então, muitas vezes, para a gente escapar de um relacionamento abusivo, a gente também tem que entender que a gente não gosta da pessoa que a gente é nessa relação. E também a gente tem que entender que a gente não gosta do que a gente causa nessa relação. Óbvio que nem toda relação abusiva é assim, mas em muitos casos pode ser. E é o que Steven Universo mostra pra gente. Nona lição. Não dá pra consertar uma coisa que a gente não admite que tá quebrada. No finalzinho da série, quando eles estão no planeta natal, o Steven quer conversar com a Diamante Branco, que é uma diamante muito opressora sobre todas as gems que existem no universo, inclusive as outras diamantes. E essa opressão fez a Diamante Rosa escapar e viver como Rose na Terra, e faz com que as Diamantes Azul e Amarela vivam em sofrimento. Porém, a Diamante Branco se recusa a falar sobre isso.
Ela acredita que tudo está perfeito, que ela está plena, que ela está completa. Então esse sofrimento existe para todas, inclusive para Diamante Branco, mas o fato dela não admitir que esse sofrimento existe faz com que seja impossível por muito tempo que isso seja resolvido. É só quando todo mundo admite que alguma coisa está errada é que as coisas começam a se encaminhar para uma solução. No próprio epílogo Steven Universe Future, o Steven fica muito tempo em negação sobre os problemas que ele tem, sobre o que eu acredito que seja depressão ou estresse pós-traumático que ele tem, e isso leva ele a um ponto extremo, que é lá no final da série, e só quando o Steven começa a falar sobre isso, só quando ele consegue finalmente chorar e admitir o sofrimento que ele sente, é que ele começa a se livrar desse problema. Não exatamente se livrar, mas superar esse problema. O que nos leva à nossa última lição, que a gente não tem que necessariamente enfrentar e acabar com os nossos monstros. A gente tem que acolher e entender cada um deles. Na série, esse monstro é mostrado de forma bastante literal, no caso do Steven, mas em outros personagens esse monstro é mais interno. A gente é muito complexo, aquela história de yin yang, persona e sombra, é impossível a gente ser perfeito, é impossível a gente se livrar dos nossos defeitos e dos nossos traumas e de tudo de não legal que tem dentro da gente. Mas a gente pode compreender essas coisas, a gente pode acolher essas coisas e fazer com que essas coisas não sejam mais uma fonte de sofrimento para nós e para as pessoas que rodeiam a gente. Porque quando a gente não compreende isso, quando isso é mal resolvido dentro de nós, a gente tem reações muito ruins a essas coisas. E a gente pode acabar, inclusive, sendo fonte de traumas para outras pessoas. Porque se a gente não se conhece, a gente não entende por que a gente reage de determinadas formas. Se a gente não entende a forma que a gente reage, a gente não pode procurar formas mais saudáveis de reagir a determinadas coisas. Sim, isso tudo foi ensinado em um desenho animado que passava num canal infantil. Steven Universe é realmente muito especial. Eu sou muito grato por ter feito parte disso, mesmo que a minha parte tenha sido assistir e falar sobre. E isso já é uma grande parte, porque sem público nada existe. E inclusive esse canal só existe porque tem público, então eu sou muito grato a cada um de vocês que assiste. E muito obrigado especialmente a você que está assistindo esse vídeo até o final. Se você gostou desse vídeo, manda ele para aquele amigo que é fã de Steven Universe ou para convencer alguém a assistir esse desenho, porque acho que todo mundo deveria ver. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!